os 30 minutos cantado que antecede a nossa reunião. Vamos meditar assim, irmãos. Imagine que o senhor, a senhora, você moço ou moça, foi convidado para um jantar de gala. Antes de oficializar o jantar, são servidas aquelas entradas. Logo que você recebe o convite, você fala consigo mesmo: hoje eu vou naquele jantar, eu quero aproveitar de tudo que eu tenho direito. Então você chega mais cedo e vai deliciando com aquelas entradas, frutas, coxinha, refrigerantes, algo assim, até o momento de oficializar com o jantar. Aqui não é muito diferente, não. Estes primeiros minutos, 30 minutos cantados, vai preparando o nosso espírito para receber a mensagem que vem dos céus. E assim esses que vão chegando já vão se alimentando, meditando nessas mensagens cantadas, que alimenta e fortalece os mansos e humildes de coração. Pois bem, aproveite bem este momento, especialmente os primeiros 30 minutos cantados que antecede a reunião oficial. Prezados irmãos, neste momento está presente entre nós uma legião de santos e anjos que o nosso bondoso Deus enviou do alto céus. Está presente Maria Santíssima, a mãe do seu filho amado. Está presente a Santa Borrosa e o Santo Irmão Aldo. Foi o que o Santo Irmão Aldo nos diz. Disse ele: olha, Maria Santíssima e a Santa Borrosa e eu, Irmão Aldo, nós participamos de todas as reuniões. Ficamos no meio do nosso povo. Concedemos a bênção do Pai. E se na sede não estiver nenhum evento religioso, eles permanecem até o final com nós neste momento. Mas na sede nós temos reunião, sim. Mas creia nos seus humildes corações que esses santos estão presentes. Maria Santíssima, a Santa Borrosa e anjos e santos de grande poder. Em nome deles, eu os cumprimento a todos, desejando que todos aproveitem bem esse pouco momento que vamos ficar juntos, meditando nessas mensagens que é um recado do céu. Assim sendo, eu digo a todos, aos meus queridos irmãos e irmãs internautas, fizemos muito bem em ter vindo à casa do Pai, porque agora estamos na sua presença para ouvir o que Ele tem a nos dizer através dessas mensagens. Mas para ouvir o nosso Pai, devemos fazer uma oração em agradecimento por tantas bênçãos que Ele e o seu Filho amado, a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, têm nos concedido. Assim sendo, em nome do Pai, eu os convido, aqueles que puder, assim se coloquem em pé e juntos vamos falar com o Pai através da oração. Santíssimo e glorioso Deus, Pai Celestial, aqui estamos reunidos, ó meu Senhor, no seu santuário para te louvar. Louvar e glorificar o nome do seu Filho amado, o Príncipe da vida, o nosso Salvador. Louvamos e glorificamos o nome de Maria Santíssima, pelo Filho que nos deu e pelo glorioso ministério realizado em nosso favor. Mãe, eu peço que a senhora abençoe a todos que aqui se encontram. Peço não só para estes, peço também por aqueles que por motivo muito justo não puderam aqui estar, mas está com seu pensamento voltado para esse momento de louvor e adoração aos céus. Mãe, abençoa os nossos internautas que acompanham o trabalho da sua igreja com muita reverência e amor no coração. Mãe, somos gratos à senhora pelo preparo da Santa Borrosa, que a senhora acompanhou ainda quando se encontrava no ventre da mãe dela, até a sua coroação no céu como Espírito Consolador. Somos gratos à senhora, Mãe, pela formação do Santo Irmão Aldo, que a senhora também acompanhou da sua meninice até a sua coroação no céu como Santo Pastor das almas do Senhor Deus.
E neste anjo de Deus, no santo irmão Aldo, cumpriu sim as profecias de Jesus, quando diz que haveria um só rebanho e um só pastor. Aqui está este rebanho de Deus, o Criador, seguindo os passos e os conselhos do santo irmão Aldo, o pastor supremo desta santa igreja apostólica. Ó santo irmão Aldo, eu sei que o Senhor está presente na companhia de Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa. Então eu lhe peço, ó meu santo pastor, que abençoe todo o nosso trabalho, unja o trabalho desses coristas, porque dentro de alguns minutos estarão prestando o seu louvor aos céus através da música. Que esses louvor apresentado por eles, sim, seja recebido pelo Pai e pelo Filho, e eles retribuam em bênçãos gloriosas para o ministério dos mesmos, não só para o ministério, mas para todo o seu viver e seus familiares e seu trabalho, seja abençoado pelo Pai e pelo Filho e pelo Santo Pastor e também pelo Santo Consolador, que é a Santa Vó Rosa. Ó Santa Vó, esta reunião está nas tuas mãos, então está nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e do Santo Irmão Aldo. Amém. Vamos cantar de número 1, Igreja Forte. Somos a Igreja Apostólica, Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, nós erremos de todo poder celestial, levamos o braço resgate, bandeira branca nossa. Pode sentar. Prezados, em prosseguimento, vamos cantar alguns hinos do nosso cenário. Assim vamos cantar de número 40. E eu digo, cada hino é uma mensagem. E esta mensagem diz, há só dois caminhos. Então vamos cantar e meditar neste hino. há só dois caminhos para se caminhar, neste vasto existe guilhares no caminho estreito, Deus veio apontar, para entrar no céu com Jesus, se está no caminho estreito. Segmento, vamos cantar de número 140. Vinde, vinde a mim, assim disse Jesus, e eu te livrarei das trevas, para minha divina luz. Seja e verás no meu amor.
Finalizando essa primeira parte de Louvor aos Céus, vamos cantar de número 148, Honra a Maria Santíssima. Virgem Maria Santíssima, Prezados irmãos, irmãs internauta, o santo irmão Aldo, quando estava entre nós no seu corpo, ele mandava aos seus mensageiros transmitir o abraço dele. Dizia ele: leva o meu abraço, o meu povo. Estas palavras prevalecem até os dias de hoje. Receba o abraço do santo irmão Aldo e receba um abraço dos céus. E assim vamos ouvir CSD número 325, um abraço dos céus. Eles vieram do alto céu, trazendo de Deus um abraço afetivo para o povo do santo irmão Aldo, neste dia glorioso, tão festivo. E com a santa voz, santos e anjos vieram também, trazer do céu o poder e a graça de Deus para esta santa reunião, abençoar este santo momento de paz e louvar, ó querido primaz. Hoje o céu está em festa, cantando hinos de agradecimento pela igreja do santo irmão Aldo, pela dádiva do seu crescimento, participando desta
nesta grande festa, Jesus e a Virgem Maria também, trazer do céu o poder e a graça de Deus para esta santa reunião, abençoar este santo momento de paz e louvar o querido primaz. Neste dia tão maravilhoso, Santa Vó Rosa com sorriso nos lábios, contemplando seu filho querido, nos transmitindo seus conselhos tão sábios, e com a Santa Vó Rosa, santos apóstolos vieram também, trazer do céu o poder e a graça de Deus para esta santa reunião, abençoar este santo momento de paz e louvar o querido primaz. Assim diz o santo irmão Aldo: eu tenho para dar, eu sei como dar e para quem dá, mas você não sabe pedir. Basta pedir que o santo irmão Aldo nos atende. Como diz o hino, a nossa fraqueza este santo compreende. Assim é o amor do santo irmão Aldo, é o amor desse anjo de Deus que está presente entre nós neste momento. E assim vamos ouvir e finalizar essa primeira parte de Louvor aos Céus, ouvindo pelo nosso coral CS de número 340. Assim é o amor do santo irmão Aldo.
glória, ó Santa Rosa. Também a ti, ó Virgem Maria, por ter nos dado nosso querido irmão Aldo, com tão nobre missão. Assim prossigo o meu caminhar, tendo sua santa companhia, com o Senhor cantando vitórias, sempre vencendo as lutas de cada dia. Assim é o amor que existe no coração do irmão Aldo. Toda glória e honra seja dada ao profeta do Senhor, por gloriosa Amém. Prezados irmãos e irmãs, vamos meditar agora na nossa primeira mensagem desta noite. Nós temos uma missão. Missão é essa de arrebanhar e preparar almas preciosas para Deus. Mas antes de eu entrar nesta belíssima mensagem, nesse apelo que a nossa direção faz aos nossos corações, vamos meditar assim. Imagine um pastor, mas pastor de ovelha, tomando de conta de um rebanho nas pastagens. Ele está na sua montaria, com uma capa sobre as costas e uma cobertura na cabeça. Faça sol, faça chuva, aquele pastor está atento, olhando para aquele rebanho. Se tiver alguma daquelas ovelhas que não está alimentando direito, está triste, ele desce da montaria e procura saber o que está acontecendo, se ela está machucada, se ela está ferida. No final do dia, ele arrebanha todo e leva para um lugar seguro, para pernoitar com segurança, para ficar livre das garras do lobo faminto. Esta é a missão de um pastor de ovelha, é os cuidados que ele tem que ter com as mesmas. Aqui estamos falando de almas, mas lembra que o Divino Mestre, ele diz: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, convém-me
agregar elas a estas, e haverá um só rebanho e um só pastor. Para cumprir essas palavras, o Divino Mestre precisa de cada um de nós. Ajudar a buscar aquelas ovelhas que estão lá fora, aquele povo temente a Deus, a Ele Jesus, temente a Maria Santíssima, mas não conhece o Consolador, não conhece o Santo Pastor, o irmão Aldo. Quando essas mensagens chegarem a esses corações, e assim eles tomarem conhecimento, eles vão sentir o desejo de vir conhecer a igreja, vir conhecer este povo. E quando aqui chegar, deve ser bem recebido, com amor, com carinho, com respeito. Se a pessoa estiver triste, abatida pelas lutas da vida, da onde ele está vindo, o irmão ou irmã, não importa se tem ou não tem o ministério, converse com ele, uma palavra de ânimo, de força, de coragem. Fale com aquela criatura para ter mais fé na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo. Pedir a ela, a Santa Vó Rosa, para que cuide das suas enfermidades, cuide dos seus familiares. Igualmente, fale ao mesmo para pedir ao Santo Irmão Aldo, porque ele é o Santo Pastor, ele tem muito para nos dar. Mas como eu disse no início, que ele falou, eu tenho para dar, eu sei como dar, mas vocês não sabem pedir. Então fale para aquela criatura, entregue os seus problemas nas mãos de Deus, nas mãos de Maria Santíssima de Jesus. Entregue os seus problemas nas mãos do Santo Irmão Aldo, e tenha certeza que vai vir a paz, a bonança, e tudo vai bem na vida daquele que crê na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo, e que se entrega de corpo e alma a esses santos de Deus, porque entregando a esses santos, está entregando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E tudo vai bem na vida daquele que crê e que se entrega nas mãos desses santos. Então, assim, com essas palavras, vai cuidando da enfermidade daquela ovelhinha que chegou tão magoada, tão ferida das lutas da vida. Mas todos nós, tem ou não tem um ministério, mas nós temos uma missão de ajudar a rebanhar essas almas para Deus, o nosso Pai. Da hora, do momento que o Senhor, a senhora, você moça ou moça, estenda a sua mão para contribuir, já está ajudando a anunciar as boas novas de salvação aos mansos e humildes de coração. Então vamos meditar o que devemos fazer para buscar essas almas para Deus, para o seu Filho amado Jesus. Diz: estimados irmãos, a nossa igreja, para continuar o trabalho que vem realizando, depende muito do amor de cada apostólico, de suas ofertas e seus dízimos, pois vem realizando um trabalho muito nobre e glorioso. Sua missão, além de salvar almas, vem moralizando e santificando um povo para Deus o Pai. Tudo isso se resume no seguinte: a nossa igreja vem ensinando o povo a viver em paz, em união e a buscar a verdadeira felicidade, revelando o que Jesus havia prometido aos seus apóstolos, que ele ainda tinha muito que ensinar, mas quando viesse o Consolador, este santo revelaria tudo o que precisava ser ensinado, revelaria mistérios profundos sobre o reino dos céus. Saiba que a nossa missão é de grande valor e muito sagrada. O nosso povo precisa aprender a dar mais valor ao imenso tesouro que está diante de cada um de nós, apostólico. Esta igreja apostólica, irmão, não é brincadeira, ou mais uma igreja que surgiu da mente humana. Não, ela não surgiu da mente humana, ela veio dos céus, e para os céus ela voltará, mas voltará com um número muito grande de almas salvas e redimida, ou seja, perdoada dos seus pecados, perdoada por Deus,
pelo seu filho amado, pela avó e pelo santo irmão Aldo. Portanto, para esta igreja continuar esta obra tão maravilhosa e celestial, depende do povo que foi salvo por ela, pela sua palavra, pela doutrina e disciplina. Povo que, em sua grande maioria, vem sendo muito abençoado e feliz. Só não é quem não quer e não se interessa em obedecer a nossa doutrina e disciplina. Porém, a maioria está tendo uma proteção muito grande da parte da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Maria Santíssima e de todo o poder do nosso Pai e do seu amado Filho Jesus. Irmão Aldo é que está falando, e ele continua: tenho feito apelo insistente para que haja maior interesse em fazer ofertas melhores, ofertas que sejam fruto do seu amor e reconhecimento por tudo que a nossa igreja vem realizando, pelo nosso povo e por esta humanidade tão carente e sofredora. Portanto, seja prontos, irmãos, para ajudar a sua igreja com ofertas melhores. Quem ainda não aprendeu a ser dizimista, faça este esforço e terá da parte de Deus a grande recompensa que vem dos céus. Tudo isso que cada apostólico fizer pela igreja com esforço, amor e desprendimento e dedicação, receberá a recompensa divina, tanto aqui na terra como lá nos céus. Irmãos, eu paro um pouquinho, tanto aqui na terra como lá no céu. Às vezes, irmãos que é bem sucedido na vida, e tem outros que estaciona, não volta, mas também não avança, materialmente falando. Aí outros questionam: mas por que tudo que fulano faz vai bem? Tudo o que ele coloca para vender, ele vende, e os seus negócios só aumentam, só vai crescendo. A pessoa vê isso, mas não vê o que ele faz pelo reino dos céus. Tudo que nós fazemos pelo reino dos céus, nós recebemos em dobro, em bênçãos, para o nosso trabalho, para o nosso comércio, para o nosso viver materialmente falando. Materialmente falando, mas a recompensa, quando lá chegar, é maior ainda, porque essa criatura é fiel, ela quer ver o crescimento do reino dos céus aqui na terra, crescimento com almas preciosas para Deus, o nosso Pai. Tudo o que ela faz é para o crescimento da sua igreja, do reino dos céus. E tudo o que ela faz é vista por Deus, pela avó e pelo santo irmão Aldo, e eles abençoam, assim ele ou ela é bem sucedido em todo o seu viver. Como direção da igreja, lhes agradecemos de todo o coração pelo seu esforço e sua colaboração generosa, pois a nossa responsabilidade é muito grande, mas confiamos em todos os nossos amados irmãos e irmãs, povo do Consolador e do Santo Pastor, irmão Aldo. Esses são os agradecimentos da nossa direção, e eles desejam, irmãos, eles pedem oração, que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Aldo, que o nosso Pai esteja sempre com os olhos voltados, intercedendo em nosso favor, em vosso favor. Eles estão sempre em oração, pelo nosso bem, pela nossa felicidade, pelo nosso crescimento material e espiritual. Esta é a nossa direção. E agora imagina o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, e também está com os olhos voltados e os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. Então vamos trabalhar para Deus, vamos trabalhar para a avó enquanto é dia, porque logo mais a noite vai chegar e não vamos poder fazer mais nada, e vai pensar: oh, como eu gostaria de fazer mais e muito mais pela minha igreja, agora estou velho, cansado, estou doente, não posso fazer mais nada. Então faça agora, sirva o seu ministério, sirva também contribuindo com as suas ofertas, seja dízimo ou não, mas as suas ofertas generosas é bem recebida por Deus e pelos nossos santos.
e eles retribua em bênçãos que não podemos imaginar, a bênção que o Pai tem para nos dar. Amém. Agora vamos ouvir uma apresentação solo de número 280, a oração à Virgem Maria. Te peço, ó Virgem Maria, que do teu trono de glória e luz, que está ao lado de Deus e Jesus, ouve a minha oração. Ouve a voz dessa serva tua, que com amor entoa este louvor, e nesse instante diante de ti louva teu nome com amor e devoção. Virgem Maria, Virgem Maria, Mãe de Jesus, nosso Senhor. Virgem Maria, Virgem Maria, primeira rainha no céu de esplendor. Te peço nesse momento que teu amor esteja entre nós, tua doçura e tua ternura sejam sentidas em nosso viver. Te peço, ó Virgem Maria, que me acolhas com as tuas
livre do mal, me envolvendo na fortaleza do teu poder. Virgem Maria, Virgem Maria, Mãe de Jesus, nosso Senhor. Virgem Maria, Virgem Maria, primeira rainha no céu de esplendor. Virgem Maria, Virgem Maria, curve-se o mundo diante do teu esplendor. Amém. Prezados irmãos, vamos meditar nas nossas duas últimas mensagens desta noite. Mas antes vamos meditar no grande amor do Pai. Deus, quando criou a terra, os mares e tudo o que há, disse Ele: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Imagem, corpo, semelhança, pureza, santidade. Assim foi criado o homem, semelhante a Deus, o Criador. Mas infelizmente, aquelas criaturas caiu em pecado. Mas antes, eles via, ele os ouvia e falava com o Pai, o Criador. Mas caíram em tentação e perderam o mérito, a graça de contemplar o Criador, de ouvir o Criador e falar com Ele. Mas Deus, o Criador, Ele é tão bondoso, Ele é tão caridoso, que permite que nós e eles pudessem plantar o que eles quisessem plantar, mas também colher o fruto da semente que plantou. E aquele povo ficou-se afastado de Deus, mas nem por isso ele perdeu o amor na raça que criou. No meio de um povo rebelde, um povo pecador, o Pai levantou profetas, homens santos, homens justos. Então Deus continuou falando com aquele povo, mas não diretamente com eles, mas falando através dos santos profetas. Entre tantos profetas levantados pelo Pai, nós temos um exemplo de muitos. Por exemplo, profeta Moisés, Isaías, e por aí vai, muitos e muitos. Esses mensageiros do Pai, eles ouviam e transmitiam o que tinham ouvido do Criador. E assim Deus continuou falando. E nos dias em que vivemos, basta sair pela rua, de repente se encontra com alguém e diz: eu sou um profeta, Jesus mandou um recado para você. Olha, ser profeta tem que ser escolhido por Deus. Não é como uma empresa que você preenche o seu currículo e leva lá: olha, aqui é o meu currículo, eu sou uma pessoa justa,
eu quero ser o seu profeta, eu quero falar ao povo através do Senhor Deus. Não. É Deus que escolhe os seus profetas. Foi assim no passado, é assim no presente. Mas infelizmente, o povo do passado não deu valor no que os profetas falou, nas mensagens deles, que eles recebiam do Pai e falavam a eles. Por isso, eles caíram em pecado, em ruína, foram escravizados por causa da desobediência. Não dá valor às coisas do alto de Deus, o nosso Pai. E tudo se repete. Mas vamos lutar, vamos trabalhar para essa igreja apostólica não cair em tentação, como assim caiu os nossos irmãos do antepassado, que não deram devido valor aos conselhos do Pai através dos profetas. Nos dias atuais, o santo profeta irmão Aldo, mesmo não estando no seu corpo entre nós, mas continua falando com nós através dessas mensagens, para nos manter nesse santo caminho, para um dia ele e a Santa Vó Rosa ter a honra de apresentar um povo vencedor que venceu o império do mal, e assim será apresentado ao Pai, o nosso Criador, e para cada um receber a sua coroa e o seu galardão de glória por ter vencido esse mundo tão difícil de se viver. Assim como os profetas falavam e incentivavam, aqui vai o incentivo do santo irmão Aldo a todo o povo de Deus, especialmente os seus obreiros. É incentivo do santo irmão Aldo ao ministério de obreiro. Assim se expressou o nosso santo irmão Aldo em mensagem neste boletim, quando estava fisicamente entre nós. Disse ele: prezados irmãos e irmãs, que servem a Igreja Apostólica no ministério de diácono e diaconisa, a sua pessoa e o seu trabalho são de grande valor para a nossa Santa Igreja Apostólica. Sua presença nas atividades de seu ministério é necessária para o bom andamento do nosso trabalho. Faça o seu esforço para comparecer às reuniões no horário estipulado, a fim de que possa ser escalado pelos pastores, ou seja, pelo menos 1 hora antes do início das reuniões. Os que estiverem escalados na porta devem chegar quando abrir a porta, ou seja, 1h30 antes do início da reunião. A igreja depende do seu esforço, depende de sua boa vontade em servir a Jesus e a Santa Vó Rosa. Todas as atividades das escalas são essenciais e fundamentais para um bom andamento de nossas reuniões. Então sirva por amor, mesmo que seja para vigiar, limpar, organizar as instalações sanitárias. É um trabalho importantíssimo, pois demonstra zelo e cuidado que temos com o nosso templo e com os nossos irmãos e os nossos visitantes. Deve manter a organização na secretaria, na mesa, na recepção, na documentação da igreja. Manter organizados e limpos os vasos, flores, cortinas, toalhas para o púlpito. Nunca deixe faltar material de higiene descartável. Muito cuidado com a contagem das coletas. Todos os obreiros devem fazer conferência para evitar dúvidas e assinar a ficha específica. Quando o pastor fizer a contagem final, todos os obreiros escalados devem estar presentes. Não fique trocando escalas com outros obreiros. Se assumir um compromisso com uma ou mais atividades, realiza-as com amor e dedicação. Sabemos que alguns obreiros querem sempre fazer a mesma escala, porém dê oportunidade para outros obreiros também realizar. É um princípio de justiça e amor. Irmãos, eu dou uma paradinha aqui. Tem irmãos que às vezes é escalado para contra a coleta,
E ele fala: mas eu não sei fazer a ficha. Ah, mas fulano sabe. Correto. Por que você não sabe fazer a ficha? Não, eu nunca fiz. Se nunca fez, nunca vai aprender a fazer. Tudo tem a primeira vez. A pessoa sabe escrever, ele sabe quanto é 2 mais 2. Então, faça. Aquele que sabe fazer a ficha está presente ao seu lado para te auxiliar. Isso, como diz aqui, isso é princípio de justiça. Ajude o seu companheiro de ministério nas suas tarefas. Vai para a secretaria contar a coleta? A pessoa nunca fez, mas ele tem facilidade? Ajuda-o. Porque amanhã pode acontecer que você não pode vir à igreja e ele já está preparado para dar continuidade no trabalho na secretaria. Os nossos templos precisam estar bem preparados para as reuniões. Daí pedir que se esforce para cooperar na limpeza, organização, arrumação das instalações da igreja. Quanto mais obreiros comparecer, será melhor para todos, pois a distribuição das tarefas não sobrecarregará aos poucos que estiver presente. As irmãs e os irmãos coristas também podem ajudar no trabalho de limpeza e arrumação do templo. Sua ajuda é bem-vinda e muito valiosa. A Santa Avó Rosa fica muito contente quando se interessa pelos trabalhos de nossa igreja, pois demonstra o amor que temos por esta obra de Deus aqui na terra. Peço aos obreiros que não façam rodinhas, não fique conversando durante as reuniões, seja no templo, anexos, bebedouros, banheiros ou mesmo na porta de entrada. Mas seja atentos ao compromisso de servir a igreja. Seja paciente com o nosso povo e com as nossas crianças. Não exorte a ninguém. Se for preciso, passe o assunto para o pastor, o responsável daquela reunião. Os obreiros devem ser um exemplo para a igreja em todos os sentidos. No amor, no respeito, na reverência e principalmente na sua apresentação pessoal dentro da disciplina apostólica. Assim concluiu esta mensagem o Santo Irmão Aldo, ao seu tempo entre nós, dizendo assim: eu, Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, Jesus e Maria Santíssima, esperamos contar com o esforço e a dedicação dos membros do ministério, de obreiro, diácono e diaconisa, pastores, para o bom andamento do trabalho que realiza para a nossa amada Igreja Apostólica, para que este trabalho seja agradável a Deus Pai e a todos os seus santos, e para os nossos irmãos apostólicos e para aqueles que nos visitam. Havendo esta dedicação, nós poderemos abençoá-la e ajudá-lo ainda mais. Também fazemos um apelo para os nossos irmãos e irmãs que desejar servir no Ministério de Obreiros, que procure o pastor responsável pela reunião e preencha o formulário de pedido de nomeação ao ministério, e serão muito bem-vindos para servir o nosso bondoso Deus. Irmãos, dando continuidade ao que eu vos falei ontem, eu serei breve. Tem muitas coisas que cabem aos homens e outra às mulheres. Vamos dizer que tem uma torneira vazando. Não será uma diaconisa que vai trocar aquela torneira. Tem que ser um homem. Mas ele vai dizer: mas eu não trabalho com hidráulico. Não precisa entender de hidráulico para trocar uma torneira. É muito simples. A irmã viu uma lâmpada queimada no banheiro. Ela fala para o irmão: ó irmão, tem uma lâmpada queimada. Tudo bem. Ele vai e confere sem estar queimada. Se ele não tem nenhuma experiência, convém que não faça, porque vai mexer com a eletricidade e pode correr um acidente. Se não sabe, é fácil trocar uma lâmpada, mas se não sabe e tem dúvida, convide uma pessoa que sabe para trocar uma lâmpada. Não vai fazer aquilo que você não tem consciência, mas se tiver consciência, saber fazer, que assim o faça. Agora, uma torneira, qualquer homem pode trocar.
Quem não sabe, diz, eu não sei trocar uma torneira, esse não está apto para ser um dono de casa, um pai de família, não. E quanto às demais coisas, como eu falei ontem, vaso de flores, toalha, cabe às nossas irmãs fazer isso, porque elas têm mais facilidade e mais conhecimento para lidar com flores. Cortina, cabe aos nossos irmãos homens, e assim por diante. Devemos trabalhar unidos para o bom desempenho e crescimento da nossa igreja, para quando alguém vir nos visitar, ver um povo alegre e feliz, uma igreja limpa e perfumada, porque aqui é o reino dos céus, e tem que sempre brilhar e dar bons exemplos. Amém. Vamos meditar na nossa última mensagem dessa noite, falando do aniversário do santo irmão Aldo. O aniversário de nascimento do santo irmão Aldo e o valor do seu ministério para a nossa igreja. Irmãos, é um valor imensurável. Não podemos medir, falar o tamanho desse valor para nós. Porque o santo irmão Aldo, quando aqui estava ainda no seu corpo, pensa que ele cuidava só de nós? Conhecedor dessa verdade do reino dos céus? Conhecedor do seu poder, sua autoridade? Não, engana. O irmão Aldo ajudou, ainda no seu corpo, muitas pessoas lá fora. Muitas pessoas. Porque o irmão Aldo é o amor. E o amor está sempre pronto a servir, a ajudar, amparar, cuidar. Antes de eu entrar no teor dessa mensagem, eu vou dar um exemplo do amor do santo irmão Aldo. Eu, por algum tempo, trabalhei numa empresa. Fiz muitas amizades, conheci muitas pessoas. Certa vez, estava dentro da selva amazônica, trabalhando em pesquisa, alojado no coração da selva. Nós éramos 5. Não vai pensar que lá no coração da mata é frio, não é não. Lá também é muito quente. Por ser muito quente, eu como apostólico, conhecedor dessa verdade, sempre dormi vestido. E um colega de trabalho me questionou: Hildo, por que você dorme vestido? Aqui é muito quente e só estamos nós 5 dentro dessa mata, não tem mais ninguém. E eu disse: olha, os meus passos, os teus passos são vigiados por Deus. Tudo o que eu faço é visto pelo pastor supremo da minha igreja. Ele conhece o que eu faço, ele sabe o que eu penso, ele conhece tudo de mim e também de você. Ele calou e nunca mais me questionou sobre isso. Ele guardou bem esse nome. Eu falei: o nome dele é Aldo. Se você vê ele, você vai pensar que é um homem qualquer, uma pessoa qualquer. Mas não é não. Ele é muito poderoso. Ele é muito amoroso. Se eu pedir, ele me atende. Se você também pedir, ele vai te atender. Porque ele não tem distinção de pessoa, de raça, de cor. Porque para ele, todos somos iguais. Tempo se passou. 5 anos depois, eu mais aquele cidadão tivemos uma discórdia. Por coisas tão banais que eu nem vou falar. Tudo bem. No final do dia, eu fui para minha casa e ele foi para a dele. Eu com o coração perturbado por ter brigado e pedi perdão a Deus, pedi perdão ao irmão Aldo e a Santa Borrosa por ter brigado com um companheiro de trabalho e dormir. Ele não dormiu. Ele era fumante, acendia um cigarro atrás do outro e não conseguia dormir. Por quê? Porque ele tinha brigado comigo. Mas ele lembrou do nome que eu falei. Aldo é o seu nome. Ele falou: irmão Aldo,
eu não te conheço, mas o meu amigo diz que o Senhor me conhece. O Senhor me conhece? Me ajude, que eu deixe desse vício de fumar, para que eu não venha a perder as minhas amizades por causa de um cigarro. Fez essa breve oração e se apagou, dormiu. Levantou bem cedo, passou seu café, bebeu, prosseguiu viagem, encontramos na empresa e continuamos a nossa viagem a trabalhar. Tempo passou. Um dia ele falou para mim: Wildo, você percebeu alguma coisa que aconteceu comigo? Falei: não, você continua o mesmo. Não, é outra coisa. Que coisa? Eu deixei de fumar. Eu falei: mas como assim? Agora que eu percebi que você não fuma? Pois é, aquele dia que nós brigamos, eu não consegui dormir. Mas tu diz que na sua igreja tinha um pastor supremo, que ele me conhecia, e naquela noite eu pedi a ele que me ajudasse, que acabasse esse vício de fumar. E a partir daquele dia, daquele momento, nunca mais eu coloquei um cigarro na boca. Este é o amor do santo irmão Aldo. Este é o profeta que conhecemos. Este é o profeta que adoramos e glorificamos o teu santo nome, porque ele não tem distinção de pessoa, de raça, de cor. Basta pedir que ele nos atende. Nossas fraquezas ele compreende, como compreendeu a fraqueza daquele meu companheiro de trabalho. Então, vamos prestar uma homenagem à altura que ele merece. Ele merece tudo que nós pudermos fazer para anunciar ao mundo que ele é a grande bênção. Ele é o pastor supremo, do qual Jesus anunciou quando diz: eu tenho outras ovelhas, convém-me agregar elas a estas, e haverá um só rebanho e um só pastor. Pastor o qual nós tivemos a honra de falar com ele, de pedir a bênção, beijar as suas mãos. Pastor qual tivemos a honra de escrever e receber a resposta de nossas cartas. Tudo ele fez com amor de Pai. Então, vamos meditar nessa mensagem de comemoração do aniversário desse anjo de Deus. Aniversário de nascimento do santo irmão Aldo e o valor de seu ministério para a nossa igreja. A comemoração de aniversário de nascimento do santo profeta e primaz, irmão Aldo, é no dia 31 de agosto, com muita gratidão aos céus, pela vida preciosa deste servo de Deus. Enquanto esteve entre nós durante 44 anos, o santo irmão Aldo foi digno exemplo de vida para todo o nosso povo, inclusive como servo de Deus, fiel, consagrado, santificado, e em tudo obediente a Jesus, o nosso Senhor, e a Santa Rosa, o nosso Santo Consolador. Comemorar é dar valor e expressar reconhecimento pelo trabalho incansável que o santo primaz e profeta realizou entre nós durante o seu ministério na terra, e pelo progresso que a igreja alcançou durante o seu governo, tanto no sentido espiritual como no material. Também pelo trabalho que ele realizou em espírito para manter esta igreja ligada aos céus e ao poder celestial. Por muitas e muitas vezes, a semelhança do que acontecia com a Santa Rosa, enquanto ainda estava entre nós, exercendo o seu ministério, o seu espírito era levado aos céus, por Jesus, levado à presença de Deus. Também o nosso irmão Aldo, enquanto estava entre nós, no seu corpo, o seu espírito era levado por nossa Santa Rosa aos céus e levado na presença de Deus, o Pai, a fim de receber as orientações divinas em relação ao trabalho da igreja aqui na terra. Quanto à santificação do seu povo, também para salvar, para realizar curas, inclusive para ser orientado como conduzir e livrar a nossa igreja do pecado, dos erros doutrinários e do mundanismo. O que cada apostólico deve ter em seu coração e em sua mente é que a missão e o ministério que o santo primaz realizou entre nós
foram e serão a garantia da vitória da igreja e de cada um de nós apostólicos. Isto porque, se a igreja não se manter ligada ao Espírito de Deus, a Santa Vó Rosa, a Jesus o nosso Senhor, a Mãe Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, perderá tudo o que alcançou. Assim sendo, devemos ser a cada dia muito consagrados, santificados, para a garantia da nossa vitória, a nossa salvação. Este ensino foi publicado em um dos boletins internos de nossa igreja, ocasião em que o Santo Irmão Aldo confirmou este esclarecimento sobre a glória de ser levado diante do trono para receber orientações como proceder com o governo da igreja, para que ela fosse livre do pecado, do mundanismo e dos erros doutrinários. Também naquele boletim mostrou o que aconteceu com o povo do profeta Moisés e o povo dos demais profetas do passado, visto que as pessoas que formavam aqueles povos não se mantiveram fiéis aos ensinos dos profetas enviados pelo Senhor Deus, tornaram-se desobedientes, deram lugar ao pecado, aos erros, e em consequência grande foi a ruína daqueles povos, pois perderam toda a proteção divina, foram desligados da preciosa fonte da vida e levados como escravo para outras nações da terra. Sofreram fome, pestes, doença, angústia e todo tipo de sofrimento, sem jamais conseguir se levantar como o verdadeiro povo de Deus. Isso não pode acontecer com a nossa igreja, pois ela veio dos céus para vencer em tudo e para ser fiel a Deus Pai e ao seu Filho Jesus e ao Consolador e ao Santo Irmão Aldo. No entanto, se nos mantivermos sempre fiéis a estes santos, seremos vitoriosos. Quando for da vontade do Pai, alcançaremos a coroa de glória e a vida eterna, e por fim, seremos para todo sempre a igreja vencedora. Para que cada apostólico e apostólica demonstre realmente o seu amor, o seu louvor e sua gratidão ao Santo Irmão Aldo, no dia do aniversário do seu nascimento, deve a cada dia ser muito mais fiel, amar sua igreja, se esforçar para comparecer às reuniões, a fim de ouvir os sábios conselhos publicados nos boletins internos desta igreja. Deve obedecer à doutrina e à disciplina apostólica, as orientações que ele nos deu, com o firme propósito de colaborar com ele, com a Santa Vó Rosa, com Jesus, o nosso Senhor, e com a direção atual de nossa igreja. Em um dos boletins internos de nossa igreja, que antecediu o seu aniversário, este foi o recado que o Santo Irmão Aldo enviou para toda a igreja apostólica, dizendo assim: eu, Irmão Aldo, espero que neste meu aniversário todos meditem no valor do meu ministério, no meu trabalho em favor de cada apostólico e da igreja, procurando a cada dia ser mais unidos, mais amorosos, mais obedientes, consciente do seu dever de filho ou filha de Deus, procurando ajudar o seu irmão sempre com boa vontade, sem contendas, mas em uma perfeita união na igreja, nos lares, também no desejo de servir a nossa igreja com mais amor e santidade e consagração. Palavras do Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos, assim foi no passado, assim está sendo no presente. Aqueles santos profetas recebiam de Deus e falava com o seu povo, mas eles também usavam mensageiros para falar ao povo, porque não era possível um profeta daquele falar simultaneamente a todos. Então eles também, assim como foi o Santo Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa, foi eles também, ouvia de Deus,
o recado do céu e passava aos seus mensageiros e assim levava o seu povo, o povo de Deus. Mas infelizmente, muitos daqueles não deram o devido valor no que os profetas falou, e grande foi a sua ruína, porque caíram em pecado e em tentação, e assim foram escravizados em outras nações. E isso não pode acontecer com esta igreja, com este povo, porque nós temos o Consolador, nós temos o Santo Pastor e Profeta, irmão Aldo, nós temos tudo para vencer na vida, só não vence quem não quer, porque temos a proteção dos céus e esses santos ao nosso lado. Então, irmãos, irmãs internauta, não dê lugar no seu coração para as coisas do mundo, não. Abre os seus corações só para as coisas do bem, as coisas de Deus. Abre os seus corações para deixar o Santo Irmão Aldo entrar e nele fazer morada, e você ser feliz ainda aqui no seu corpo. E quando o seu momento chegar, seus olhos fechar, fecha aqui e abre para contemplar o reino dos céus, aonde será a nossa eterna morada com o nosso Pai, o nosso Deus. O Santo Irmão Aldo é o nosso pastor, é o nosso profeta. Não pense que ele nos deixou órfãos, que não deixou. Ele disse que não deixaria e não deixou. Mas quando um profeta fala, no momento não entendemos nada. Certa vez ele diz: não deixarei o meu povo órfão. O que nós pensamos? Quando o Santo Irmão Aldo partir, partiremos juntos com ele. Não é bem assim. Outra vez ele diz: a igreja está preparada. Mais uma vez pensamos: somos um povo santo, estamos todos preparados para ir morar no reino do céu. Não é bem assim, não. A igreja está sim preparada. Tudo o que tinha de ser falado, o Santo Irmão Aldo nos falou, para nos manter nesse santo caminho. Tudo o que a nossa direção vem nos falar neste momento, são mensagens, são os conselhos do Santo Irmão Aldo, que ele nos falou no passado. E ele está presente, e Espírito e Verdade, ele está presente em nosso meio, nos guiando para o céu de luz. Amém. E finalizando, guarde bem esse nome, Aldo é o seu nome. Então vamos ouvir pelo nosso coral, certo, número 360, guarde bem este nome. Pelos olhos da
Todas as nações
guarde bem esse nome, Aldo, esse anjo de Deus que está sempre presente ao nosso lado. Prezados irmãos, assim chega o término da nossa reunião. Eu convido aos irmãos presentes e também aos nossos internautas que quarta-feira, às 19h30, reunião de oração. Aos internautas que nos acompanham, digo-lhes, temos reunião nas quarta-feira, às 19h30, sábado, às 19h30, domingo, às 19h. Seja bem-vindo, venha conhecer a Igreja Apostólica, venha conhecer o Reino dos Céus, será bem recebido pela família apostólica que está de braços abertos para vos receber. Eu agradeço neste momento a todos os irmãos, especialmente regente e todos os componentes deste coral, pelo belíssimo trabalho apresentado a Deus, o nosso Pai, e também ao Santo Irmão Aldo, o nosso Pastor Supremo. A todos, em nome do Irmão Aldo, obrigado pela reverência. Vamos fazer uma oração em agradecimento e na oração fazer os nossos pedidos ao nosso Pai. Eu convido aqueles que puderem, que assim se coloquem em pé, para agradecer ao Pai e pedir o que há de melhor para o seu viver. Deus bendito, Senhor da glória, está chegando o término do nosso santo trabalho aqui no seu santuário. O Senhor enviou seu Filho amado, santos e anjos do alto céu, que veio também ao Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, para nos abençoar. Eu sei que neste momento eles estão ouvindo a oração sincera de cada um de nós, seus filhos tão amados, ouvindo e atendendo, concedendo bênção, conforme assim cada um faz por merecer as bênçãos do céu. Ó Santa Avó, eu sei que a senhora está aqui, por isso eu lhe peço que interceda em favor desses nomes que está nesta caixa de oração. Colocar o seu nome, nome de amigo, nome de familiar, porque sabe sim que será atendido por a senhora, porque tu és uma mãe bondosa, uma mãe caridosa, que está sempre pronto a atender o pedido dos seus filhinhos. Vó, ao término desta santa reunião, eu lhe peço, mãe, que conceda que esses anjos que estão presentes entre nós, que acompanhem os meus irmãos de volta para os seus lares, que esses anjos fiquem também ao lado dos nossos irmãos internautas, que acompanhem o trabalho da sua igreja, com muita reverência e amor no coração, que todos se sintam ricamente abençoados por Deus o nosso Pai, por Jesus o nosso Senhor. Irmãos, irmãs, receba a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba a bênção de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e volte para os seus lares, na companhia desses santos que aqui estão. Vó, em nome da senhora, em nome do irmão Aldo, eu vos declaro esta santa reunião desta noite, a mesma terminada, ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para sempre seja louvado, para sempre seja lembrado. Amém. A paz do Senhor a todos e até a próxima, se o Pai me permitir. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www